Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Raquel, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre violência doméstica e familiar, que faz parte do nosso projeto da Coordenadoria de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres e, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, vai levar a vocês esses vídeos para que a gente continue o nosso projeto, porque a pandemia, como todo mundo está vendo, paralisou as aulas físicas. Queria começar falando do professor Darcy Ribeiro. A gente está na Semana do Professor, hoje é dia 13 de outubro, daqui a 2 dias a gente comemora o Dia do Professor, e eu não posso começar uma gravação dessa sem lembrá-los do maior educador que o Brasil já teve, que foi quem deu a ideia do ensino à distância. Agora vocês imaginem isso há 50 anos atrás, ele já imaginava que nós hoje estaríamos fazendo isso aqui, gravando para que todos vocês tenham acesso e continuem tendo acesso à educação. Afinal de contas, só a educação é que vai igualar as pessoas, emancipar o povo para uma vida mais digna. Bom, dentro do tema, eu escolhi 3 tópicos que, quando a gente vai nas escolas, são objeto de mais dúvidas. O primeiro delas, que todo mundo me questiona, principalmente os meninos, é por que tem uma lei que agrava a pena quando a mulher apanha ou quando a mulher é assassinada, e não tem essa mesma regra jurídica para favorecer o homem. Aí eu quero lembrar a vocês que não é uma questão discriminatória, pelo contrário, em direito a gente trabalha com 2 princípios da isonomia. O que é isonomia? É a igualdade. É a isonomia ou igualdade formal, que é aquela que está prevista na lei, em sentido puramente formal, também denominada igualdade perante a lei ou igualdade jurídica. É a prevista na lei, no artigo 5º, igualdade, todos são iguais perante a lei. Mas a gente também trabalha com a igualdade material, dentro do mesmo princípio. A igualdade material, para alguns a real ou substancial, é aquela que tem a finalidade de igualar os indivíduos, principalmente os desiguais. Então, o que seria igualdade material? A gente vai desigualar aonde há desigualdade. Então, para igualar, eu tenho que tratar de forma diferente aquele que é desigual, aquele que está inferior naquele momento. E como todos nós sabemos, a mulher não é que seja inferior. Evidentemente que a mulher tem as mesmas capacidades que os homens, mas ela sempre foi tratada de modo inferior. Isso é uma coisa antiga, já da época da Grécia. As mulheres não participavam daquelas reuniões na ágora, só os homens, as autoridades eram todas masculinas, enfim. Não vamos entrar aqui em filosofia, mas é uma coisa bem antiga. No Brasil, por exemplo, vamos lembrar que a mulher só entrou para o Código Eleitoral em 1932. Mulher não votava. E mesmo assim, com essa inserção, ela tinha que ter autorização do marido. Então, há uma série de questões históricas aí que é necessário sim que a gente tenha uma lei que iguale a mulher nessa questão de violência doméstica e familiar. Fora a questão física, que a gente sabe que realmente a gente tem várias campeãs, e hoje a gente tem campeãs principalmente na área de futebol, até talvez melhor que os homens, mas há uma diferenciação na questão física. Tanto é que em alguns concursos públicos as mulheres são impedidas de fazer, porque no teste físico é considerado que ela é mais frágil. Então essa é a primeira questão que todo mundo me questiona. Por que tem para a mulher e não tem para o homem? Tem para o homem, porque na verdade a lei veio qualificar o homicídio. O que é o feminicídio? É uma qualificadora do crime de homicídio. Então, se por acaso uma mulher mata um homem, ele não vai ficar desamparado pela lei. Está previsto já no Código Penal uma qualificadora para esse crime. Só que a mulher veio ter um tratamento especial por ser diferente nesse caso, desigual para ser igualada. A segunda questão que todo mundo tem dúvida é a questão da competência. O que é competência? Em processo civil, a gente tem uma divisão. Assim como os médicos, a gente vai no oftalmologista que cuida do olho, a gente vai no pneumologista que cuida do pulmão. No direito a gente tem essa divisão também, para facilitar
a jurisdição, a aplicação pelo juiz das sentenças. Porque imagina um juiz julgando tudo. Afinal de contas, ele é humano. Embora a gente tenha isso. Na realidade, existem, por exemplo, no Acre, comarcas de vara única. Na vara única, o juiz julga tudo. Mas, em compensação, nessas comarcas, a população é menor. A quantidade de casos que vão ser levados à justiça são menores. Então, quando a gente tem uma comarca maior, como é o caso de Rio Branco, a gente tem uma especialização. Ou seja, direito de família, direito da criança e do adolescente, direito penal, direito civil. E na questão de violência doméstica familiar, nós temos a especialização. Os juizados especiais previstos na Lei Maria da Penha são os competentes para julgar estas causas. E as causas podem ser híbridas, ou seja, o que é híbrido? É causa civil, criminal, tudo que se encaixa dentro daquele caso da pessoa que foi vítima de violência doméstica familiar é julgado pelo mesmo juízo. Mas e se não tiver, por exemplo, nós temos aqui em Cruzeiro do Sul e nas outras regiões que não tem, vai para a vara comum, vara criminal, porque inclusive no estado do Acre nós não temos ainda os juizados especiais especializados em violência doméstica. Então quem julga é a vara especializada. Não tendo vara especializada, vai para o juízo comum. É uma dúvida tremenda, ninguém entende isso. Não tem vara especializada, não posso ser garantido? Lógico que pode, qualquer outra vara vai apreciar e julgar o caso. Então a competência total, inclusive a lei fala em divórcio e a questão de divisão de bens, enfim, partilha, uma questão que também dá muita confusão, porque é uma causa demorada, a partilha é um processo demorado, então, às vezes, o juiz declina para a vara de família ou para a vara de sucessões, dependendo do caso, para que o processo do dano, que é o mais visível ali, o mais importante naquele momento, que ele seja mais rapidamente resolvido, para que tenha mais celeridade. Então ele dá ênfase àquilo ali e declina a causa patrimonial para uma vara de família, enfim, isso aí fica a critério de cada juiz. E a terceira questão mais perguntada, mais interessante para as pessoas quando a gente vai nas escolas é a questão do homossexual, do transexual, se pode ser vítima e se a Lei Maria da Penha ela abraça essas pessoas. A lei ela foi clara na questão do feminicídio, que é vítima mulher. Inclusive, quando o projeto estava no Congresso Nacional, houve uma discussão tremenda, a bancada evangélica teve uma oposição com relação à palavra gênero, porque até poderia abranger todo esse grupo de pessoas, mas para que a lei fosse aprovada de forma mais rápida, as mulheres decidiram deixar da forma que estava. Então a redação ficou contra mulher. Então vamos lá. Várias questões que são possíveis. Uma mulher que convive com uma homoafetiva mulher. Essa homoafetiva pode ser vítima? Sim, porque ela é mulher. Então a violência, o homicídio foi contra mulher. Uma mulher, um homem que convive com um homoafetivo. Esse homoafetivo pode ser vítima? Não, porque ele não é mulher. Ele fisicamente, ainda registro, tudo isso não considera mulher. Terceira, o transexual que alterou mudança de sexo, conseguiu o registro homologado pelo juiz, ele pode ser enquadrado como vítima vítima no crime de feminicídio? Tecnicamente, pela lei, não. Inclusive, nós temos o princípio da legalidade. A legalidade é o seguinte, não há como se agravar a situação de um réu, no caso, sem lei que o preveja. Mas existem jurisprudências pelo Brasil inteiro aceitando, neste caso, o transexual que já foi considerado mulher
pelo registro e pela homologação do juiz, aceitado, nesse caso, ele como vítima e aceitando o processo, no caso, esse processo vai tramitar, sim, como feminicídio. Então, tivemos 3 situações, 3 exemplos, e aí acho que não tem mais dúvida. O travesti, eu esqueci de falar, o travesti não pode ser incluído como vítima, porque também não é considerado mulher, tá? Vamos tentar agora falar um pouco sobre a questão dos danos e da violência cibernética, porque hoje houve uma alteração na Lei Maria da Penha e a possibilidade da violência cibernética, ou seja, é aquela que é cometida através da internet. Conteúdo com cena de nudez, ato sexual de caráter íntimo e privado, conduta repreendida, conceituada como sexting, que foi trazido pelo americano, como sempre, né? Então, isso aí também já está sendo analisado e apreciado pela justiça brasileira. As medidas protetivas também é uma questão que causa muita dúvida. Ela pode, inclusive, ser concedida ainda em fase de inquérito ou antes do inquérito, ou seja, a mulher está sendo ameaçada. Então, a gente não vai esperar que ela apanhe, a gente não vai esperar que ela sofra violência, que ela seja lesada. A gente antecipa isso. Então, é só ir fazer a denúncia ou a notícia crime. Da delegacia, a delegada já pode pedir uma medida protetiva e daí o juiz, analisando o caso, ele defere. Medida protetiva, afastamento do causador, do sujeito ativo da casa. O sujeito ativo pode ser homem ou mulher ou qualquer um. Ali a lei não discrimina. Pode ser pedido alimentos, porque a mulher muitas vezes ela fica com medo de denunciar esse tipo de coisa, porque se sente sem condições financeiras de arcar com a casa, então ela fica quieta e sofre aquela violência com medo de ser desamparada. Mas é possível já, na hora da denúncia, isso ser questionado e a delegada já antecipadamente pede isso, é deferido, a juíza vai analisar. A gente chama em direito isso como medidas antecipadas. E aí isso é possível. Então, tudo isso na vara especializada. Em Rio Branco temos a vara especializada, temos a delegacia especializada, que é a DEAN, tá? Em Cruzeiro do Sul também temos vara especializada, e nas outras comarcas, onde não tem vara especializada, a gente vai para a vara comum. Não tem nenhum problema, não vão deixar de ser amparadas só pelo fato de não ter uma vara especializada. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Muito obrigada pela atenção.